Muito bem, vamos nós, capítulo 28, comer, rezar e amar. Estamos aqui, opa, caiu aqui um negocinho. Capítulo 28 de comer, rezar e amar. Primeira parte da Itália. Então, esse aqui é o meu marcador de páginas. Linda, né, minha folha? Marcador de páginas. Vamos lá, capítulo 28. Suponho que seja essa felicidade, que na verdade agora já tem alguns meses, que me fez pensar ao voltar para Roma que preciso fazer alguma coisa em relação a David. Que talvez seja a hora de nós dois terminarmos essa história de vez. Já estávamos separados, era oficial, mas ainda havia uma réstia de esperança de que talvez um dia, talvez depois das minhas viagens, talvez depois de um ano separados, pudéssemos tentar de novo. Nós nos amávamos. O problema nunca foi esse. Só não conseguíamos descobrir como parar de tornar o outro desesperadamente, alucinadamente, desgraçadamente infeliz. Na primavera anterior, David havia proposto a seguinte loucura. David havia proposto a seguinte louca solução para os nossos problemas, só meio brincando. E se a gente simplesmente reconhecesse que nosso relacionamento é ruim e mesmo assim ainda ficássemos juntos? Se admitisse que a gente enlouquece um ao outro, que está sempre brigando e quase nunca transa, mas não consegue viver um sem o outro, por isso aguenta tudo? Daí a gente poderia passar a vida inteira junto, infelizes, mas felizes por não estarmos separados. Essa cena também tem no vídeo. Que o fato de eu ter passado os últimos 10 meses considerando seriamente essa proposta seja um testemunho de como eu amo desesperadamente esse cara. A outra alternativa que ainda não havíamos descartado é claro que um de nós pudesse mudar. Ele poderia se tornar mais aberto e mais afetuoso, sem se afastar de qualquer pessoa que o amasse, por medo de que ela fosse lhe devorar a alma, ou eu poderia aprender a parar de devorar a alma dele. Com David, eu muitas vezes havia desejado conseguir me comportar mais como minha mãe fez em seu casamento, independente, forte, autossuficiente, alguém que se vira sozinho, alguém capaz de existir sem dores regulares de romantismo ou elogios do solitário fazendeiro que é meu pai. Alguém capaz de plantar alegremente jardins de margaridas entre os inexplicáveis muros de pedra do silêncio que meu pai às vezes constrói ao redor de si mesmo. Meu pai é simplesmente uma pessoa... Meu pai é simplesmente a pessoa de quem mais gosto no mundo, mas ele é meio esquisito. Um ex-namorado meu certa vez o descreveu assim: o seu pai só tem um pé na terra e pernas muito, muito compridas. O que cresci vendo acontecer na minha casa foi uma mãe que recebia o amor e o afeto do marido sempre que ele se lembrava de lhe dar, mas que em seguida se afastava e ia cuidar da própria vida enquanto ele mergulhava em seu universo particular, feito do pior tipo de negligência distraída. Pelo menos era assim que eu via as coisas, levando em conta que ninguém, especialmente as crianças, nunca conhece os segredos de um casamento. O que acho que cresci vendo foi uma mãe que não pedia nada a ninguém. Afinal de contas, ela era a minha mãe, uma mulher que havia aprendido a nadar quando adolescente sem ajuda de ninguém, sozinha em um lago frio do Minnesota, com um livro que pegara emprestado na biblioteca da região chamado Como Nadar. Aos meus olhos, não havia nada que aquela mulher não fosse capaz de fazer sozinha. Mas então tive uma conversa reveladora com minha mãe pouco antes de viajar para Roma. Ela fora a Nova York almoçar comigo pela última vez e me perguntara francamente, quebrando todas as regras de comunicação na história da nossa família, o que havia acontecido entre mim e David. Ignorando ainda mais o guia padronizado de regras de comunicação da família Gilbert, eu lhe disse a verdade, contei-lhe tudo. Contei-lhe o quanto amava David
mas como me sentia sozinha e desiludida, estando com alguém que não parava de sumir da sala, da cama, do planeta. Está parecendo que ele é meio igual ao seu pai, disse ela, um reconhecimento corajoso e generoso. O problema, disse eu, é que eu não sou igual à minha mãe. Não sou tão forte quanto você, mãe. Eu realmente preciso de um nível constante de proximidade da pessoa que amo. Queria conseguir ser mais parecida com você, então eu poderia viver essa história de amor com o David. Mas não poder contar com esse afeto quando preciso dele simplesmente me destrói. Foi aí que minha mãe me chocou e disse: sabe todas essas coisas que você quer do seu relacionamento, Liz? Eu também sempre quis essas coisas. Nesse instante, foi como se a minha mãe, tão forte, estendesse a mão por cima da mesa, abrisse o punho fechado e finalmente me mostrasse a quantidade de sapos que tivera de engolir ao longo de tantas décadas para conseguir permanecer feliz no casamento com meu pai. E considerando todos os prós e contras ela é feliz no casamento. Nunca tinha visto esse lado antes, nunca. Nunca havia imaginado que ela poderia ter querido o que poderia lhe ter faltado, porque coisas ela poderia ter decidido não lutar depois de considerar a situação de forma geral. Ao ver tudo isso, pude sentir minha própria visão de mundo começar a sofrer uma mudança radical. Se até ela quer o que eu quero, então, dando prosseguimento a essa sucessão inédita de intimidades, minha mãe falou: você precisa entender que fui criada esperando merecer muito pouca coisa da vida, meu anjo. Lembre-se, sou de um tempo e de um lugar diferentes dos seus. Fechei os olhos e vi minha mãe aos 10 anos de idade na fazenda da família em Minnesota, trabalhando como uma condenada, criando os irmãos mais novos, usando as roupas da irmã mais velha, poupando centavos para conseguir sair de lá. E você precisa entender o quanto eu amo seu pai, concluiu ela. Minha mãe fez escolhas da vida como todos nós precisamos fazer e está em paz com elas. Posso ver a sua paz. Ela não julgou a si mesma. Os benefícios de suas escolhas são enormes. Um casamento duradouro e estável com um homem que ela ainda chama de melhor amigo. Uma família que agora inclui netos que a adoram. A certeza de sua própria força. Talvez algumas coisas tenham sido sacrificadas e meu pai também fez lá os seus sacrifícios. Mas qual de nós vive sem sacrifício? E agora a pergunta para mim é: quais serão as minhas escolhas? O que eu acho que mereço na vida? Onde posso aceitar fazer sacrifícios e onde isso não será possível? Tem sido muito difícil para mim imaginar a vida sem David. Tem sido difícil até imaginar que nunca haverá nenhuma outra viagem de carro com o meu companheiro de viagens preferido, que nunca mais vou encostar no meio-fio em frente à casa dele, com as janelas do meu carro abertas e Bruce Springsteen tocando no rádio, um sotaque imenso de papo furado e besteiras para comer em cima do banco, e infinitos destinos despontando na autoestrada. Mas como posso aceitar essa felicidade quando ela vem acompanhada de um lado tão sombrio, um isolamento acachapante, uma insegurança corrosiva, um ressentimento insidioso e, é claro, a completa desintegração do meu ser que inevitavelmente acontece quando David para de dar e começa a levar embora. Não consigo mais fazer isso. Alguma coisa em minha recente felicidade napolitana me fez ter certeza de que não apenas eu posso encontrar a felicidade sem David, mas que eu preciso fazer isso. Por mais que eu o ame, e eu o amo de verdade, de forma estupidamente excessiva, preciso dizer adeus a essa pessoa agora e preciso me manter fiel a essa decisão. Então escrevo um e-mail para ele. Estamos em novembro. Não nos falamos desde julho. Eu lhe pedira para não entrar em contato comigo enquanto eu estivesse fora,
sabendo que meu apego a ele era tão forte que seria impossível me concentrar na viagem se também estivesse acompanhando o que ele estava fazendo. Mas agora, com esse e-mail, estou entrando de novo na sua vida. Eu lhe digo que espero que esteja bem e que estou bem. Faço algumas brincadeiras. Sempre fomos bons de brincadeiras. Em seguida, explico que acho que precisamos pôr um ponto final nesse relacionamento. Que talvez seja a hora de reconhecer que nunca vai dar certo. Que não é para dar certo. O tom não é excessivamente dramático. Deus sabe que já houve drama suficiente entre nós. A mensagem é curta e simples, mas há uma coisa que preciso acrescentar. Prendendo a respiração, escrevo. Se você quiser procurar outra pessoa na sua vida, é claro que eu lhe desejo tudo de bom. Minhas mãos estão tremendo. Assino com um beijo, tentando manter o tom mais descontraído possível. Tenho a sensação de que alguém acaba de golpear o meu peito com um bastão. Não durmo muito nessa noite imaginando a ler as minhas palavras. Durante o dia seguinte, corro algumas vezes até o cybercafé à procura de uma resposta. Estou tentando ignorar aquela parte de mim morta de vontade de que ele responda: volte, não vá embora, eu vou mudar. Estou tentando ignorar a menininha dentro de mim que abriria mão alegremente de toda essa ideia grandiosa de viajar pelo mundo em troca de apenas as chaves do apartamento de David. Mas, por volta das 10 horas da noite, finalmente recebo minha resposta. Um e-mail maravilhoso, é claro. David sempre escreveu lindamente. Ele concorda que sim, é hora de finalmente dizermos adeus para sempre. Diz que ele próprio vem pensando mais ou menos a mesma coisa. Não poderia ter sido mais gentil em sua resposta e compartilha seus próprios sentimentos de perda e arrependimento com aquele imenso afeto que algumas vezes ele era tão comoventemente capaz de atingir. Ele espera que eu saiba o quanto ele me adora e que não consegue sequer encontrar palavras para expressar isso. Mas a gente não é o que o outro precisa, diz ele. No entanto, ele tem certeza de que algum dia vou encontrar um grande amor na minha vida. Ele tem certeza disso. Afinal, ele diz: beleza atrai beleza. E isso, de fato, é uma coisa muito linda de se dizer. E é praticamente a melhor coisa que o amor da sua vida poderia dizer quando não está dizendo: volte, não vá embora, eu vou mudar. Fico ali sentada, encarando a tela do computador, sem dizer nada, durante um tempo longo e triste. É melhor assim. Eu sei que é. Estou escolhendo a felicidade em lugar do sofrimento. Eu sei que estou. Estou criando espaço para o futuro desconhecido e encher minha vida com surpresas que ainda estão por vir. Eu sei tudo isso, mas mesmo assim, é David. Eu agora o perdi. Seguro o rosto com as mãos durante um tempo ainda mais longo e ainda mais triste. Por fim, ergo os olhos e tudo que vejo é que uma das albanesas que trabalha no cybercafé parou de esfregar o chão, como faz todas as noites, para se encostar na parede e me olhar. Por um instante, encaramos uma outra com nossos olhares cansados. Então sacudo a cabeça para ela pesarosamente e digo em voz alta: que dureza! Ela balança a cabeça de forma compreensiva. Não entendeu o que eu disse, mas é claro que à sua maneira entendeu totalmente. Meu celular toca. É Giovanni. Ele parece estar confuso. Diz que está me esperando há mais de 1 hora na Piazza Fiume, que é onde sempre nos encontramos nas noites de quinta-feira para nossas conversas em 2 línguas. Não está entendendo nada, porque normalmente é ele quem chega atrasado ou se esquece de aparecer para os nossos encontros. Mas essa noite, excepcionalmente, chegou na hora exata e tinha quase certeza. Nós não tínhamos marcado de nos encontrar? Eu tinha esquecido. Digo-lhe onde estou, ele diz que vai vir me buscar com seu carro. Não estou com vontade de encontrar ninguém, mas é difícil demais explicar isso no telefonino, dadas as nossas habilidades linguísticas limitadas. Vou esperá-lo do lado de fora, no frio. Alguns minutos depois, seu carrinho vermelho aparece e eu entro. Ele me pergunta, em um italiano cheio de gíria, o que está acontecendo. Abro a boca para responder e desabo a chorar. Ou melhor, começo a uivar,
ou melhor, aquele tipo de choro terrível, convulso, que minha amiga Sally chama de soluço dobrado, quando você precisa puxar 2 desesperadas golfadas de oxigênio a cada soluço. Eu sequer chegar a perceber que esse terremoto de tristeza estava chegando. Fui pega totalmente de surpresa. Coitado do Giovanni. Em um inglês capenga, ele me pergunta se fez alguma coisa errada. Será que estou brava com ele? Será que ele me magoou? Não consigo responder, mas faço que não com a cabeça e continuo a uivar. Estou totalmente arrasada comigo mesma e com muita pena do querido Giovanni, encurralado ali naquele carro como uma mulher velha, soluçante, incoerente, que está totalmente a pezzi, destroçada. Finalmente consigo balbuciar uma explicação de que o meu estado não tem nada a ver com ele. Engasgando, peço desculpas por estar desse jeito. Giovanni assumiu o controle da situação de um modo muito mais maduro do que sua pouca idade. Ele disse: não peça desculpas por estar chorando. Sem emoção, a gente não passa de robôs. Ele me estende uns lenços de papel de uma caixa no banco de trás do carro. Vamos dar uma volta. Ele tem razão. A frente de Cybercafé é um lugar exposto e iluminado demais para se ter um colapso nervoso. Ele dirige um pouco, depois entra com o carro no meio da Piazza della Repubblica, um dos espaços abertos mais nobres de Roma. Estaciona na frente daquele magnífico chafariz onde ousadas ninfas nuas dançam pornograficamente com o seu bando filático de cisnes gigantes de pescoço rígido. Esse chafariz foi construído bastante recentemente para os padrões romanos. Segundo meu guia, as mulheres que serviam de modelos para as ninfas eram 2 irmãs, dançarinas burlescas populares da época. Ganharam uma fama razoável depois de o chafariz ficar pronto. A igreja passou meses tentando evitar que a obra fosse exposta porque ela era sensual demais. As irmãs viveram até uma idade bastante avançada e na década de 20, essas 2 dignas senhoras ainda podiam ser vistas caminhando juntos pela piazza todos os dias para olhar o seu chafariz. E a cada ano, uma vez por ano, durante toda a vida, o escultor francês que as havia retratado em mármore no auge da beleza vinha a Roma e levava as irmãs para almoçar. E os 3 ficavam relembrando juntos os dias em que eram todos tão jovens, bonitos e ousados. Então Giovanni estaciona ali e espera eu me controlar. Tudo que consigo fazer é pressionar os olhos com as palmas das mãos para tentar empurrar as lágrimas de volta para dentro. Eu e Giovanni nunca tivemos uma conversa pessoal. Durante todos os meses, todos esses jantares juntos, tudo sobre o que conversamos foi filosofia, arte, cultura, política e comida. Não sabemos nada sobre a vida particular um do outro. Ele sequer sabe que sou divorciada ou que deixei meu amor para trás nos Estados Unidos. Eu não sei nada sobre ele, a não ser que ele quer ser escritor e que nasceu em Nápoles. O meu choro, porém, está prestes a criar um nível inteiramente novo de conversa entre essas 2 pessoas. Eu gostaria que isso não acontecesse. Não nessas circunstâncias terríveis. Ele diz: desculpe, mas eu não estou entendendo. Você perdeu alguma coisa hoje? Mas ainda estou com dificuldade para descobrir como falar. Giovanni sorri e, para me incentivar, diz: parla come mandi. Acho que é assim que ele... Ele sabe que esta é uma das minhas expressões preferidas do dialeto romano. Significa: fale do mesmo jeito que você come. Ou, na minha tradução pessoal, diga como se estivesse comendo. É um lembrete. Quando você está se esforçando além da conta para explicar alguma coisa, quando está procurando as palavras certas, para manter sua linguagem simples e direta com a culinária romana. Não transforme isso em um bicho de 7 cabeças. Simplesmente fale. Respiro fundo e faço em italiano uma versão muito resumida, mas de certa forma totalmente completa, da minha situação. É por causa de uma história de amor, Giovanni. Tive de me despedir de uma pessoa hoje.
Então minhas mãos tornaram-se espalmadas sobre os meus olhos e as lágrimas escorreram por entre os meus dedos tensos. Graças a Deus, Giovanni não tenta me dar um abraço reconfortante, nem expressa qualquer desconforto em relação à minha explosão de tristeza. Em vez disso, fica sentado enquanto choro, sem dizer nada, até eu me acalmar. E então, com uma simpatia perfeita, escolhendo cuidadosamente cada palavra, como sua professora de inglês, senti muito orgulho dele nessa noite. Ele diz de forma lenta, clara e gentil: eu entendo, Liz. Já passei por isso. Bonitinho, Giovanni. Bom, então, terminamos aqui mais um capítulo. E amanhã tem mais. Amanhã tem capítulo 29.